Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês, para darmos continuidade à disciplina de metodologia e linguagem de programação avançada. Certo? Bem, nas nossas aulas anteriores, começamos a trabalhar com o padrão de projeto MVC. Aprendemos a criar classes dedicadas a cada um dos componentes que abstraiam a implementação de controladores, views e modules. A gente viu que em Java especificamente, né, as classes do tipo view permitem que a gente possa criar interfaces gráficas, que a gente possa modelar componentes de interface gráfica. Em resumo, que a gente possa criar formas de fazer com que o usuário possa interagir com a nossa aplicação, fornecendo entradas e também visualizando saídas geradas pelas nossas aplicações. Também temos as classes de modelo, né, as classes model, que permitia para a gente fazer o que a gente chama de mapeamento objeto relacional. Em aulas passadas a gente aprendeu a como criar essa modelagem, né? A gente viu que tem várias formas de se fazer a modelagem objeto relacional. A gente seguiu uma forma de fazer isso. A gente viu que aprender a fazer esse mapeamento de forma manual permite que a gente possa compreender melhor o modelo e entender como a gente possa representar dados a serem persistidos em banco e fazer a conversão, né, do modelo de objeto, né, de encapsulamento de dados, para uma forma relacional, né, normalmente manipulada pelos principais SGBDs de mercado. Além das classes controller também, que permite para a gente fazer uma espécie de porteiro de aplicação, né? Melhor dizendo, uma espécie de gateway, né? Aquele cara que vai ficar dedicado em realizar as instâncias necessárias para ou renderizar uma view para o usuário, ou capturar dados em banco e assim sucessivamente, né? Foi isso que a gente viu de uma maneira bastante genérica, bastante resumida, porém bastante, como é que eu posso dizer, direto ao ponto, para que a gente pudesse entender naquela época de forma prática como a gente pode modelar um sistema utilizando esse padrão de projeto. Bem, dividimos o processo de ensino-aprendizagem por camada, né, do padrão de projeto, né? A gente apresentou como criar cada tipo de classe, seguindo as especificações de view, model e controller, e começamos a ver a implementação da camada model, onde a gente viu na prática, novamente, como a gente pode modelar os objetos que não encapsular dados e operações de captura e setagem de atributos, onde cada um dos atributos representavam campos de tabela a serem mapeadas. E isso a gente fez na prática utilizando o NetBeans. Antes de a gente começar a codificar, a gente viu que existia no mercado, inclusive, frameworks que facilitavam a implementação desse tipo de classe, né? Um bastante famoso da linguagem de programação Java é o framework Hibernate, né? Que permite ao programador fazer o mapeamento objeto relacional quase que de forma automática, certo? No lugar de você codificar tudo na mão, o Hibernate e principalmente drivers ou bibliotecas de classe NetBeans permite que você possa criar as classes de modelo simplesmente com uma ferramenta RAD existente na própria IDE, que vai permitir que essas classes sejam geradas automaticamente. Não apenas isso, mas também a partir do momento que são criados os models, também são criados os DAOs, que vão te fornecer métodos que já encapsula a execução de consultas em banco, como inserts, updates e deletes. Então, sequer você vai precisar implementar as consultas SQL na criação dos seus DAOs, já que o Hibernate vai gerar não apenas as classes, mas também os métodos de execução de consulta. Então, é um quebra-galho grande para quem está desenvolvendo sistemas CRUD, por exemplo. Porém, foi necessário que a gente passasse por uma etapa anterior de aprendizagem na criação dos DAOs e dos models, justamente para a gente entender como o Hibernate funciona por debaixo dos panos, né? Então, a partir de agora, a gente vai criar um pequeno projeto Java utilizando o NetBeans e o Hibernate para que a gente possa entender como é que ele faz o mapeamento objeto relacional, ok? Bem, já com o meu NetBeans aberto, vamos começar a preparar um pequeno projeto Java para a gente poder contextualizar o conteúdo associado ao Hibernate.
Primeiramente, a gente vai fazer com que esse projeto tenha o mínimo possível de recursos para que a gente possa, do modelo MVC, a gente só focar no M, né? Na criação de um model, já que ele é um processo bastante how-to, né? Porque a gente vai seguir uma sequência de passos para criar a modelagem objeto relacional, portanto a gente não vai estar preocupado em criar uma interface gráfica utilizando Swing, nem criar os controllers, porque a gente não vai ter tantas telas, na verdade a gente vai ter uma telinha de cadastro, para que a gente possa focar o mínimo possível no conteúdo de hoje, que é a criação de projetos utilizando o Hibernate, certo? Então, inclusive a gente não vai ter interface gráfica, tudo vai ser feito via console. Então, forma tradicional é criar projeto, né? Arquivo, novo projeto. Vamos criar um projeto Java SE, portanto a gente vai manter as opções padrão de Java, aplicação Java. Vamos chamar esse projeto de aula Hibernate e mantenho marcados a opção aqui, criar classe principal, certo? Clicando aqui logo em seguida em finalizar. Vamos aproveitar esse projeto também para provar que a partir do NetBeans a gente também pode fazer a gerência dos dados em banco, né? A gente pode fazer com que a partir do NetBeans a gente possa manipular o nosso MySQL, podemos criar databases, podemos criar tables, campos de tabela a partir do próprio NetBeans, sem a gente ter a dependência de utilizar o PHP-MyAdmin que a gente utilizou em aulas anteriores, principalmente quando a gente estava vendo conteúdo associado a JDBC, certo? Então observe aqui no NetBeans que sempre que você cria um projeto, aqui no painel de projetos, além desse painel de projetos, também temos a aba de arquivos e de serviços, que é o que a gente vai acessar na aula de hoje clicando nele, certo? A gente vai ver que existem várias opções. E lembrando, caso você não esteja vendo o painel aqui de serviços, você pode fazer com que seu NetBeans tenha as configurações padrão de janela, clicando aqui em janela e logo em seguida em redefinir janela, para que o painel de serviços esteja disponível para vocês também, caso não seja o caso de vocês agora que vocês estão assistindo a videoaula, certo? Ao expandir esse nó de árvore aqui, vocês vão ver que vão ser exibidos algumas opções. Caso você tenha utilizado essa ferramenta em outros projetos, vão ser exibidos aqui todas as conexões de banco efetuadas para projetos anteriores. Nesse momento, ele só mostra a opção JavaDB, que é a opção padrão de banco que o NetBeans vai fornecer para vocês, além dos drivers, né? Onde nessa pasta vão ser encapsulados todos os drivers JDBC que o NetBeans está utilizando para poder fazer a conexão entre seus projetos Java e bancos de dados de SGBDs diversos, certo? Porém, a gente quer fazer a nossa primeira conexão aqui, não com JavaDB, mas com MySQL que está instalado no nosso computador, certo? Aqui eu já estou considerando que vocês já estão com o servidor MySQL ativo e em execução. No meu caso, eu estou utilizando o MySQL do próprio Champ, mas note que eu não ativei o Apache, já que a gente ativava o Apache justamente para poder ter a possibilidade de utilizar o PHP-MyAdmin. Como a gente não vai utilizar o PHP-MyAdmin nessa aula, eu estou desconsiderando utilizar o Apache, certo? Só vou utilizar o servidor MySQL. Então tem que fazer com que, a partir do painel de serviços e tem banco de dados, eu possa fazer com que o NetBeans enxergue e se conecte com essa instância MySQL que está rodando na minha máquina. Para que eu possa fazer isso, eu vou clicar com o botão direito aqui na opção Bancos de Dados e vou selecionar a opção Registrar servidor MySQL, certo? Então vou selecionar essa opção, onde vai ser exibida a janela de propriedade do servidor MySQL, onde aqui eu vou ter a possibilidade de indicar a localização do meu SGBD. No nosso caso ele está local, então vou manter a opção localhost mesmo normalmente. Caso o meu MySQL estivesse em outro servidor, aqui viria a URL ou o endereço IP associado ao mesmo, ok? O número de porta, a porta padrão do MySQL é 3306, o NetBeans sabe disso, portanto, por padrão ele define essa porta. Caso você tenha mudado a porta do seu MySQL, você tem que indicar qual é a porta certa aqui nessa opção. Além de nome de usuário em senha. Note que o NetBeans é bem ligado com o padrão definido também no Champ, né? Porque no Champ também o nome de usuário padrão do MySQL é root e também é sem senha, né? Então ele já mantém as configurações necessárias de conexão com MySQL, por padrão também aqui em propriedade do servidor MySQL. Então não preciso alterar qualquer propriedade aqui dessa janela se eu estiver utilizando o MySQL do Champ. Quem estiver utilizando outro servidor MySQL,
vai ter que configurar aqui alterando as propriedades padrão para as propriedades do servidor MySQL que você esteja utilizando, né, que esteja em uso. Então, vou clicar aqui em OK. Vocês vão ver que é feita uma nova instância a esse servidor com as configurações, com as propriedades que a gente acabou de definir na janela anterior. Mas note que, dependendo da versão do NetBeans que você esteja utilizando, por padrão ele mantém a opção aqui de desconectado, né? Que apesar de eu ter feito uma instância de conexão, a conexão ainda não foi feita, né? Para que eu possa, além de definir a instância, eu também possa conectar com o meu servidor MySQL, eu vou clicar com o botão direito em cima da instância aqui e clicar na opção conectar. Notem que a opção desconectado desapareceu. A conexão foi realizada. Eu tenho a opção de, ao expandir aqui a árvore do meu servidor MySQL, note que vão ser exibidos todas as bases de dados já criadas anteriormente nesse servidor MySQL. Note que aquela aula Java que a gente utilizou em aulas anteriores e que foi criada a partir do PHP-MyAdmin está disponível para nós aqui também no painel de serviços do NetBeans. Se eu tiver o interesse de não utilizar uma base de dados já criada previamente, mas que eu queira criar uma nova base de dados, basta clicar com o botão direito aqui no servidor MySQL e selecionar a opção Criar banco de dados, onde eu vou ter a possibilidade de definir o nome da minha base. Vou chamar essa base de exemplo. Exemplo, certo? Não preciso definir concessão de acesso nesse momento. Vou clicar em OK. Notem agora que a nossa base de dados exemplo já está disponível para que a gente possa manipulá-lo tanto a partir de aplicações quanto a partir da própria IDE, caso eu tenha interesse em realizar gerenciamento de banco a partir do próprio NetBeans. Note que a nossa base ainda não tem nenhuma tabela, né? Então, para que eu possa criar tabelas nessa base de dados, eu vou clicar com o botão direito em cima da base de dados e eu preciso previamente conectar com essa base de dados, né? A gente criou a conexão com o banco e conectou com o banco. Depois, com essa conexão, a gente criou uma base de dados. Eu também preciso conectar com a minha base, certo? Então, eu vou clicar aqui em conectar, certo? Essa conexão vai ser representada por um driver JDBC exibido aqui, ó, na parte inferior. E note que ele segue uma sintaxe bem parecida com aquele parâmetro que a gente digitava no construtor da classe Driver Manager, quando a gente fazia a conexão com o SGBD de forma manual, utilizando JDBC, né? Então, nota que aqui ele faz, ó, JDBC MySQL indicando o protocolo de acesso ao banco e o drive que a gente está utilizando, que é o drive JDBC. A localização seguido da porta, que era opcional, barra o nome da base de dados, que foi a base de dados que a gente acabou de criar. Exemplo, né? Então é como se a gente estivesse fazendo aqui uma instância de um Driver Manager, sendo que utilizando a ferramenta RAD do NetBeans. Se a gente expandir esse driver, notem que ele mostra que a partir desse driver eu posso fazer conexão com a base de dados exemplo, né? Claro, ele faz parte da URL, então eu posso fazer conexão com esse driver, com essa base a partir desse driver. Expandindo a base, notem que eu posso manipular a partir da nossa base de dados exemplo, tabelas, views e procedimentos, né? A gente pode implementar o Stored Procedures, que são procedimentos a serem executados automaticamente caso alguma operação de banco seja realizada. Como a gente ainda está engateando no uso dessa ferramenta RAD, o nosso interesse por enquanto é criar aqui nossas tabelas de banco, né? Então, para a gente poder criar, para a gente poder, né, eu repetindo, é imoral, né? Então, aqui, para a gente poder criar uma tabela dentro dessa base, na pasta tabelas, basta a gente clicar com o botão direito e selecionar a opção aqui, ó, criar tabela. Olha que difícil, olha que complicado, né? Clicando aqui em criar tabela, eu posso definir nomes, campos, tipos de campo e assim sucessivamente. Por exemplo, eu quero criar uma tabela chamada de cadastro. Criado o nome, eu posso clicar aqui em adicionar coluna e aí criar as minhas colunas de tabela. Por exemplo, eu quero criar a coluna ID, que vai ser inteira, né? Então aqui eu seleciono o tipo do campo, int. Posso definir uma restrição indicando que ela seja uma chave primária
e clicando aqui em OK. Olha que difícil, né? Logo em seguida aqui, ó, vou criar uma coluna nome. Essa tabela só vai ter essas duas colunas para poder simplificar o exemplo, já que vocês já passaram pela disciplina de banco de dados, a gente teve a oportunidade de revisar a criação de campo também na etapa de JDBC, então não vamos criar uma tabela muito complexa. Nosso interesse é só entender como a gente pode fazer um mapeamento objeto relacional dessa tabela com a Hibernate, certo? O campo nome vai ser do tipo varchar. Quando eu crio um campo varchar, é obrigatório que eu defina um tamanho de campo, certo? Então aqui, vamos definir um tamanho 100 para esse campo. Vamos deixar ele como a possibilidade de ser nulo. Vamos clicar em OK. Definindo as configurações de criação de tabela, vou clicar aqui em OK. E expandindo a pasta de tabela, a gente vai ver que a tabela cadastro já está criada, que os campos já foram criados, que os índices aqui de chave primária já foram criados e que dentre eles apenas o campo ID é chave primária. Notem também que eu posso criar aqui, ó, chaves estrangeiras, que no PHP MyAdmin não é tão fácil de criar, né? A gente teria que usar comandos SQL para isso. Aqui eu posso criar chaves estrangeiras também a partir da própria ferramenta RAD do NetBeans IDE. Inclusive eu posso, a partir do NetBeans, ver se essa tabela tem dados, incluir dados, remover dados. Por exemplo, se eu clicar com o botão direito aqui na tabela cadastro, eu posso selecionar a opção aqui, ó, exibir dados, onde ele vai mostrar uma interface parecida com o que o PHP MyAdmin fornecia para a gente, principalmente no item consulta, né? Onde a gente poderia implementar uma consulta SQL, ver a nossa consulta SQL em execução e assim sucessivamente. Eu posso tanto manipular as tabelas de banco digitando consultas, quando utilizando aqui a própria tabelinha que ele fornece para a gente. Como ainda não existem dados, note que a minha tabela está vazia. Nada impede a gente aqui, por exemplo, de implementar aqui um insert into cadastro nome values. E aqui colocar um Tiago aqui dentro, ponto e vírgula, para poder executar essa consulta. Ó, basta clicar aqui nesse playzinho aqui em cima. Note que ele vai mostrar aqui no console se a consulta foi executada com sucesso. Note aqui que o field ID, ó, ele não tem um valor padrão. Por que isso aconteceu? Notem que a partir do NetBeans foi possível criar uma chave primária. Porém, ele não permitiu que a gente pudesse definir esse campo como sendo um campo autoincremental. No PHP MyAdmin é bem simples de fazer isso, porque basta selecionar uma opção de menu para indicar que aquela chave é autoincremental ou não. No NetBeans, infelizmente, a gente não tem esse recurso direto, né? Eu tenho que usar uma consulta SQL para poder dizer que esse campo é autoincremental, pelo menos assim, de forma imediata. Por isso que esse erro gerou. E esse erro normalmente ocorre quando pessoas migram do PHP MyAdmin para o NetBeans, né? Porque está acostumado com esse recurso PHP MyAdmin. Por enquanto, eu não quero enveredar na questão de como definir um campo autoincremental aqui no NetBeans IDE, porque isso não é o nosso foco inicial. Nosso foco inicial é utilizar o Hibernate. Então, por enquanto, vamos inserir os valores de chave aqui dentro, né? Então, ID nome, vamos definir para a chave 1, Tiago, certo? Vamos clicar em play novamente, vocês vão ver que agora sim, ó, a consulta foi executada com sucesso, certo? Eu posso, inclusive, aqui, depois executar um select all from cadastro. E quando eu der um play aqui, exibir de forma gráfica aqui, ó, o Tiago e o ID que foi lançado para Tiago de forma automática, certo? Inclusive, eu tenho aqui esse refresh, caso, quando a gente estiver testando as nossas aplicações, ver se de fato as informações foram inseridas. E eu posso também incluir de forma manual aqui, ó, nessa tabelinha a mais, novos dados. Eu posso aqui digitar um novo ID 2 e aqui, por exemplo, Afonso. E clicando em OK, note que Afonso também foi inserido. Então, eu posso manipular dados, tanto via SQL, quanto nessa tabelinha aqui, na parte central do IDE NetBeans. Eu também posso, inclusive, excluir registros, editar registros e assim sucessivamente. Bem, com nossa estrutura de banco já criada, a gente pode voltar para a nossa aplicação
e já preparar ela para o nosso projeto, que diga, já para a gente preparar o nosso projeto para que ele possa utilizar o Hibernate no mapeamento objeto relacional, certo? Eu preciso seguir um fluxo de implementação, um fluxo de criação de arquivos. Vocês estão escutando aqui o caminhão. Ossos de ofício aí para quem trabalha em home office em casa, né? Como a gente não tem uma estrutura aqui de escritório e de isolamento acústico, acabam surgindo esses barulhos. Mas vocês já estão acostumados, né? A gente já está, eu acho que quase um mês de quarentena, então são coisas que vão acontecer no áudio, mas o importante é o conteúdo aqui no caso e que vocês possam compreender aquilo que eu esteja falando. Retomando. Criando o projeto, eu preciso criar arquivos Hibernate numa sequência de passos para que eu possa inserir arquivos de configuração, para que eu possa conectar o meu projeto com o framework Hibernate e assim sucessivamente. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar com o botão direito aqui em pacotes de código-fonte, selecionando a opção aqui Novo, e logo em seguida vocês vão clicar aqui em Outros. Certo? Em Outros, vocês vão procurar aqui uma pastinha chamada Hibernate. Note que o NetBeans já separa todos os arquivos de projeto necessários para fazer o mapeamento objeto relacional a partir do Hibernate, certo? Sendo que eu não posso criar eles de forma aleatória. Eu tenho que seguir uma sequência na criação e inserção desses arquivos dentro do meu projeto. E não obrigatório é a ordem que o NetBeans vai definir aqui na ferramenta de criação de arquivos, certo? Por coincidência, o nosso primeiro arquivo a ser criado é o primeiro arquivo aqui da nossa lista. Porém, não é obrigado que seja esse nas etapas subsequentes, seguindo essa ordem, certo? O primeiro arquivo que a gente vai criar é o assistente de configuração do Hibernate, certo? Nessa etapa, a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fazia lá naquela classe MySQL que a gente criou em projetos anteriores, certo? Vai ser criado nessa etapa, a partir do assistente de configuração do Hibernate, um arquivo XML. Um arquivo XML, para quem não conhece, né, é um arquivo que segue uma especificação utilizando uma linguagem de marcação, onde existem tags similares às tags HTML, porém essas tags denotam dados, né? Você pode, inclusive, criar suas próprias tags XML para denotar um tipo de dado a ser encapsulado no arquivo e ser representado no arquivo, certo? O Hibernate preconiza a criação desses arquivos XML para que eu possa separar parâmetros de métodos dos métodos a serem executados pelo Hibernate. Para que, quando eu precise no futuro modificar o SGBD a ser utilizado, ou a porta a ser utilizada e ser conectada com o meu banco de dados, o login e senha, eu não preciso acessar o código-fonte da minha aplicação e dentro de um parâmetro de método eu fazer essa alteração. Ele faz o dividir em conquistar, inclusive nos parâmetros de método. Portanto, eu posso criar anteriormente uma aplicação que faz conexão com MySQL. Se eu for mudar para o Postgres, eu não preciso acessar as classes. Ou a classe que efetua a conexão do banco a partir do Drive Manager. Eu posso acessar o XML e a partir do XML alterar a porta. No XML alterar o meu SGBD ou a URL de conexão ou a base de dados. Então, a partir desse arquivo de configuração, eu posso fazer via XML aquilo que eu faria anteriormente utilizando a classe Driver Manager. Eu não posso fazer nada com banco e aplicações que utilizam JDBC sem antes fazer essa conexão com o Driver Manager, né? Então, nessa primeira etapa, a gente vai criar o XML que vai definir os parâmetros de conexão que o Driver Manager fazia anteriormente para as nossas aplicações Java que utilizavam o JDBC. Então, primeiramente, vamos criar um assistente de configuração do Hibernate. Clicando em Próximo. Vocês agora vão ter que definir o nome desse XML. Né? Normalmente a gente mantém o padrão hibernate.cfg. Esse CFG vem de Configuration, indicando que esse hibernate.cfg.xml denota configurações de conexão no nosso Hibernate. Você pode até mudar o nome e a localização desse arquivo, mas não é recomendado que você o faça. Não o nome, mas pelo menos a pasta que vai ser criada esse arquivo de configuração, né?
Por padrão, ele vai salvar esse CFG, esse arquivo XML, no pacote padrão do NetBeans. Mas como a gente tem esse pacote Aula Hibernate, que foi criado logo quando a gente criou um projeto, e eu quero fazer com que os arquivos em seguida também possam enxergar sem problemas esse arquivo CFG, então vamos clicar aqui em procurar e selecionar dentro do nosso pacote fonte do nosso projeto a pasta Aula Hibernate, para que a gente não passe por problemas no futuro de as nossas classes Java não enxergar esse arquivo CFG, especificamente a nossa classe aulahibernate.java. Então é importante que as duas coexistam no mesmo pacote, pelo menos nesse projeto exemplo que a gente está criando. Então vou selecionar essa pasta e vou clicar em próximo. Beleza, esse arquivo de configuração vai conter em tag XML a URL, a porta, o driver JDBC, o nome do nosso banco que ele representa, né? O arquivo de configuração deve conter todas essas informações. E o NetBeans, na ferramenta RAD que ele fornece para a gente, ele vai criar esse XML automaticamente. A criação desse XML é baseada justamente nas informações de conexão JDBC, que são representadas a partir de um driver JDBC. Esse driver já foi criado para a gente quando a gente fez aquela conexão no painel de serviços com o nosso banco de dados MySQL, né? Note que ele mostra todos os drivers JDBC existentes na nossa aplicação, inclusive aquele driver exemplo, né? Que foi criado automaticamente para a gente quando a gente criou uma conexão com o banco, e a partir da conexão com o banco a gente criou a base de dados exemplo. Quando ele fez isso, ele criou já um driver JDBC para nós, e ele já torna ele por padrão disponível aqui, ó, na opção conexão com o banco de dados. Caso você não tenha seguido aquelas etapas anteriores, você ainda continua a utilizar o PHPMyAdmin ou outro gerente de banco de dados, e você não utilizou o NetBeans, portanto você ainda não tem um driver JDBC criado, você pode clicar aqui e selecionar a opção Nova Conexão de Banco de Dados, onde você vai ter que definir porta, localização, login e senha, que a gente já fez anteriormente. Como a gente já fez, a gente não vai precisar aqui, ó, criar uma nova conexão. Caso não exista, você vai ter que criar essa conexão. E agora sim, selecionada a conexão de banco que a gente vai adotar no NetBeans, especificamente no nosso projeto, você vai clicar aqui em finalizar. Foi criado o arquivo XML, né? E note que a ferramenta RAD aqui do Hibernate, ele gera um padrão parecido com o que a gente fazia na ferramenta RAD para a criação de interface gráfica no Swing, né? Eu tenho a opção de um editor visual no nosso XML, como também, se eu clicar aqui na opção código-fonte, eu vou poder ter acesso ao XML gerado, né? Note que ele gera algumas tags dentro aqui da raiz Session Factory, onde dentro da tag Session Factory eu tenho qual é o driver que eu estou utilizando, né? O driver JDBC MySQL, além aqui, ó, da URL, da porta, da base de dados que eu esteja utilizando. Nada me impediria de criar esse XML na mão, porém, a gente vê que o NetBeans já automatiza esse processo, eu não preciso me estressar muito com a criação desse XML, certo? Então, da configuração de projeto Hibernate do NetBeans, já cumprimos a primeira etapa, que é criar um XML CFG de configuração de conexão, né, entre o nosso Hibernate e nossa base de dados. Vamos poder agora prosseguir com a segunda etapa. Para a segunda etapa, eu preciso criar uma classe Java que permita ter acesso a esses parâmetros de configuração dentro da tag Session Factory. Vou ter que criar uma classe Session Factory que viabiliza a conexão com o banco a partir do acesso a todos esses parâmetros de configuração de conexão, e eu possa realizar uma conexão bem similar ao que a gente fazia com a classe Driver Manager, quando a gente fazia implementações JDBC na mão. Então, como é que eu posso acessar a classe Session Factory, né? Onde a partir dela eu posso acessar esses parâmetros? É simples. Vou clicar aqui como botão direito em pacote Aula Hibernate, ou então aqui em pacote código-fonte, já que eu posso selecionar qual é o pacote que você criar desses arquivos.
Vou clicar com o botão direito, selecionar a opção Novo e novamente eu vou selecionar a opção aqui, ó, Outros. De novo, vou procurar aqui a pasta Hibernate. E aqui na pasta Hibernate, eu vou selecionar a opção aqui, ó, Hibernate útil.java, né? É a partir dessa classe que eu vou poder acessar justamente as propriedades aqui do nosso Session Factory. É uma classe de utilidade para o Hibernate poder fazer essa conexão a partir desse XML. Vou clicar aqui em... Ó, estão vendo aqui, ó, que não é... a ordem não é respeitada? Não vou para o assistente de mapeamento ainda. Antes de fazer o mapeamento objeto relacional, eu preciso fazer uma conexão de fato com o meu banco. Até agora eu só criei um arquivo de parâmetros. Agora eu vou criar uma classe que vai fazer acesso a esses parâmetros. Então a classe Hibernate Util, que é a última opção aqui, na criação de arquivos Hibernate. Vou clicar aqui em Próximo. Toda classe tem um nome, né? Vamos definir um nome para essa classe. Não é obrigado, mas normalmente a gente chama essa classe de Hibernate Útil mesmo, né? Eu vou apagar essa opção New, que por padrão NetBeans sempre gera, né? E vou clicar aqui na opção Finalizar. Bem, a classe Hibernate Útil, como eu já disse para vocês, vai fazer algo parecido com o que a gente faz, com o que a gente fazia com o Drive Manager, né? Nota que ele faz uma instância da classe Session Factory, que é ela que vai ser responsável em acessar o meu XML, capturar as informações de conexão e realizar de fato a nossa conexão com o banco de dados, né? Eu não preciso mexer nada nessa classe, né? Já que a nossa ferramenta RAD aqui no NetBeans já cria uma classe que faz tudo aquilo que a gente vai precisar para poder fazer uma conexão com o nosso banco de dados, com a nossa base de dados, com as nossas tabelas, né? Então, criada a classe que vai ficar dedicada com a conexão com o banco, já posso me preocupar em começar de fato a fazer um mapeamento objeto relacional utilizando o Hibernate. Bem, como é que eu posso agora criar os nossos models, né? Ou o nosso model, né? Já que só existe uma tabela a ser mapeada, certo? A gente vai criar um arquivo chamado arquivo de engenharia reversa. O que o arquivo de engenharia reversa faz? Ele vai acessar a nossa tabela de cadastro e vai criar uma classe model a partir dela, né? Fazendo uma engenharia reversa. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os campos da minha tabela cadastro e vai transformar esses campos em atributos de classe. Ele vai pegar o nome da minha tabela, que no caso é cadastro, e vai criar uma classe cadastro. Portanto, a partir desse arquivo de engenharia reversa, vai ser criado um model naquele esquema que a gente utilizou na aula passada, sendo que no caso a gente utilizou um esquema manual, né? A gente viu que a tabela se chamava cadastro, criamos uma classe cadastro. A gente viu que a tabela cadastro tinha os campos XY, a gente criou os atributos XY, além dos métodos get e set associado a cada um desses atributos. Então, a partir de agora, a gente vai criar uma classe parecida, sendo que de forma automática, a partir da ferramenta RAD do NetBeans, associado com a Hibernate. Para tanto, a gente vai clicar com o botão direito aqui no pacote Aula Hibernate, Novo, Outros novamente. E na pasta Hibernate, selecionar a opção aqui, ó, Assistente de Engenharia Reversa do Hibernate, certo? Vamos clicar aqui em Próximo. Note que ele vai pedir para que você crie um arquivo de engenharia reversa, que no caso ele padroniza como sendo hibernate.revenge. Não é obrigado você seguir esse nome, mas repito, é interessante que você mantenha o padrão de nome, né? Esse revenge vem de reverse. Oh, a minha pronúncia em inglês é terrível, mas reverse, vamos dizer assim, reverse engineering, que aqui é engenharia reversa, certo? Ele vai gerar outro arquivo XML, que as tags vão denotar algumas informações a serem utilizadas pelo Hibernate para que a engenharia reversa seja realizada, né? Vou clicar aqui em Próximo. Beleza. Você quer fazer uma engenharia reversa. Você quer mapear no futuro que tabela? Como a gente já fez a partir do arquivo de configuração a conexão com o banco e a partir da classe útil a gente viabilizou de fato a conexão entre o nosso projeto
e o nosso banco de dados, a partir desse XML eu posso acessar qualquer uma das tabelas mapeadas a partir dos arquivos que a gente criou anteriormente. Por isso que é importante a gente seguir um fluxo de criação desses arquivos. Não adiantaria eu já pular para a etapa de criação do assistente de engenharia reversa sem sequer o meu projeto Hibernate ter feito a conexão com o banco. Porque senão eu não enxergaria a tabela que eu iria aplicar minha engenharia reversa, entende? Então por isso que é importante seguir o fluxo de criação de arquivos na ordem específica para tal. Primeiro criar o arquivo de configuração, depois criar a classe que vai fazer a sessão, né, que vai fazer a conexão com o banco, para daí, com a conexão do banco realizada, eu poder fazer a engenharia reversa das tabelas existentes lá dentro. Como a gente só criou uma tabela, que é a tabela cadastro, eu vou dizer que é ela que eu queira fazer a engenharia reversa. Clicando aqui em adicionar e logo em seguida clicando em finalizar para poder ter o meu XML criado. Notem que esse XML é bastante simples, né? Aqui eu só estou dizendo qual é a base de dados fonte para a engenharia reversa, para o mapeamento objeto relacional que eu vou fazer no futuro, e aqui a tabela que vai sofrer a engenharia reversa. Agora, com todas as configurações de conexão criadas, com classe de conexão criada, com arquivos de configuração XML que denota todos os parâmetros de conexão e de mapeamento criados, agora, de fato, eu vou criar o meu model, eu vou fazer o meu mapeamento objeto relacional. Para tanto, de novo, botão direito no pacote de projeto, novo, outros. Vou selecionar a opção Hibernate de novo e, para esta última etapa, eu vou selecionar aqui a opção, vou expandir para vocês verem melhor aqui, ó, que é justamente a opção Arquivo de mapeamento do Hibernate e Pojo de banco de dados. Um Pojo nada mais é do que uma classe Java com atributos e métodos get e set, certo? Isso é um Pojo, é uma classe com atributos e métodos get e set associados a tais atributos. É uma classe idêntica àquela classe que a gente criou na aula passada de MVC para criar uma classe que faz mapeamento objeto relacional de uma tabela específica, ok? Claro, utilizando os recursos de mapeamento do Hibernate, por isso que a gente vai utilizar essa opção, certo? E notem que ele deixa claro aqui na descrição o objetivo desse arquivo. Ó. Cria um arquivo de mapeamento de... Ele traduz até errado, né? Ele bota mapeamento de hibernação. Ele traduz o nome do framework, né? Hibernate. Não tem nada a ver com o arquivo de hibernação, certo? Cria um arquivo de mapeamento do Hibernate. E Pojo, classe com atributo e método getSet, baseado em um banco de dados relacional, isto é, baseado na engenharia reversa que a gente criou em etapa anterior. Né? Então, vou clicar aqui em próximo. E notem como as etapas anteriores foram importantes. Né? Porque para eu poder criar esse mapeamento, eu dependo do XML de configuração do Hibernate e dependo do XML de engenharia reversa. Lembre-se que ele vai fazer instâncias de objeto, onde essas instâncias dependem de construtores, onde esses construtores dependem de parâmetros. E todos esses parâmetros de construção de objetos estão contidos no XML que a gente criou anteriormente, que é justamente o hibernate.cfg, arquivo de configuração, hibernate.revenge, ou revenge, né, que é o arquivo de engenharia reversa, certo? Vão ser criados o meu Pojo, que é representado por esse código de domínio.java, além de um XML que representa parâmetros de configuração e mapeamento, certo? A gente vai manter todas essas opções padrão. Observe se esses arquivos vão ser criados no pacote de trabalho, né, para que eles possam ser acessíveis. Possa acontecer que ele recomenda a criação de 6 arquivos em outro pacote. É importante que todos os arquivos coexistam dentro do mesmo package. Nesse caso, a gente já está utilizando o mesmo pacote, que é o Hibernate. Ele recomendou esse pacote, está tudo corretinho. Vou clicar em finalizar. Note que foram criados o XML de mapeamento. E nesse XML mapeamento, nada mais é do que um XML que representam qual a tabela que está sendo conectada, em que base de dados ele está contido, tabela que está sendo feita, engenharia reversa,
a base de dados, versão, os campos existentes. Tá vendo? Então, campo, qual é a chave, qual é os campos de propriedade. Então, tudo isso feito de forma automática. O Hibernate tradicional exige a criação de XML, porém o NetBeans automatiza a criação deste. Como eu estou utilizando o Java, também foi criado o quê? O nosso model, né? A nossa classe cadastro, que justamente já cria automaticamente os atributos mapeados, os campos mapeados em atributos, o construtor de classe, e ele cria inclusive com polimorfismo, né? Um construtor sem parâmetros, um construtor só inicializando o ID, um construtor inicializando todos os campos. Olha que legal. Além disso, ó, todos os métodos get e set necessários. Ele já cria aquele Java Beans, né? Ele cria um model seguindo o padrão Java Beans que a gente utilizou em aulas anteriores, né? Arretado, né? Sendo que de forma automática. Você pode questionar, caramba, Thiago, para eu criar essa classe aqui, eu tive que passar por todas essas etapas para poder criar uma classe só? De fato, eu concordo com você, né? Foram várias etapas até criar uma classe que eu poderia ter criado manualmente. Por isso que, primeiramente, é importante a gente aprender como fazer manual para depois aprender a utilizar um framework. Porque dependendo do tamanho do projeto, note que o Hibernate é desnecessário, né? Tipo, um projeto pequenininho, eu poderia ter criado esse pojo na mão. Eu até prefiro fazer na mão, né? Eu tenho uma ideia de controle maior, né? Porém, quando o projeto cresce, por exemplo, eu tenho uma base de dados com 1000 tabelas. Criar um model para cada uma das tabelas vai ser um trabalho bem mais custoso do que você só fazer uma única vez a criação do XML para depois criar o model, concorda comigo? Então é relativa essa questão de é muito trabalho para pouca coisa. Por enquanto porque o nosso projeto é pequeno. Mas à medida que o projeto cresce, é muito mais fácil criar o CFG, o Revens e o HBM de forma automática, porque você só vai precisar fazer isso uma única vez, e os models todos vão ser criados automaticamente. Então, o Hibernate é interessante quando você está trabalhando em projetos grandes, certo? Porém, até para projetos pequenos, o uso do NetBeans com a Hibernate é interessante, porque agora, se eu mudar algum parâmetro de configuração com o banco, eu não preciso mudar o meu projeto inteiro. Nem preciso fazer as conexões e as criações do XML tudo novamente. Basta acessar o XML e, por exemplo, alterar apenas o driver, ou alterar apenas a URL no XML. Então eu separo as camadas de aplicação também, fazendo com que agora eu possa alterar os parâmetros de conexão, mesmo para pessoas que não saibam programar em Java. O cara não conhece Java, mas sabe mexer em XML. Eu posso passar essa responsabilidade para esse cara. Tipo, o cara que está codificando não se preocupar com parâmetros de conexão. Se está no XML, eu passo para outro cara. Ó, é tu que está responsável pela migração dos dados. Ó, toma o XML e altera. Então notem como a Hibernate também facilita também a manutenção de informações de conexão, porque agora existem arquivos dedicados apenas para tal. Com isso, pessoal, a gente fez o mapeamento objeto relacional, a gente criou o model que representa a tabela que a gente quer manipular a partir das nossas aplicações. Mas como eu posso agora ter acesso aos DAOs que permitem a gente poder executar consultas nesse banco, né? Na aula de MVC, a gente viu que a gente tinha que criar os DAOs associados aos models que a gente venha a criar, o que a gente tenha criado. Será que a gente também pode automatizar também a criação dos DAOs a partir do Hibernate? Será que esses DAOs já estão prontos pelo nosso framework? A gente só vai ter o trabalho de chamar métodos de conexão? Esse vai ser o objetivo da nossa próxima aula, né? O vídeo já está bastante longo e eu consegui cumprir o objetivo da nossa aula de hoje, que é justamente, primeiro, criar os nossos models e mostrar como os models podem ser criados automaticamente com o Hibernate, né? A gente viu também as etapas necessárias de configuração e conexão antes de um mapeamento objeto relacional ser criado. Então, um objetivo feito também. A gente teve como objetivo também fazer com que a gente possa não apenas codificar com NetBeans, mas também fazer a gerência de banco
também utilizando a mesma ferramenta, para a gente não ter que instalar duas aplicações ao mesmo tempo. Vocês viram na aula de hoje que no NetBeans a gente pode fazer tudo, né? Tanto a parte de BD quanto a parte de conexão e programação. Próxima aula vamos ter acesso aos DAOs, onde a gente vai poder ter acesso aos métodos de CRUD e criar agora a aplicação que vai fazer acesso a tais métodos de execução das consultas, certo, pessoal? Repliquem tudo aquilo que a gente fez na aula de hoje para que na nossa próxima aula a gente possa codificar o nosso projeto Java a partir daqui, para que a gente não perca tempo fazendo tudo de novo e a gente possa ter um vídeo o mais sintético possível. Ok, pessoal? Espero que todos vocês tenham gostado, tenham aprendido algo novo e na próxima aula a gente possa dar continuidade a esse pequeno projeto contextualizado com conteúdo de mapeamento objeto relacional via framework. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau!